Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vai ser dia de falarmos sobre o Corinthians feminino, análise e expectativas para essa temporada de 2023. Para os outros times, também vou trazer em breve e eu espero que gostem. Estão prontos? Então bora! O Corinthians, apesar das grandes condições e da aparente falta de adversário à altura, tem para 2023, acho que desafios grandes. E eu quero mostrar um pouco como pode ser interessante olhar para eles. Acho que, além de uma alta expectativa que naturalmente se coloca para essa equipe, a gente precisa entender, por exemplo, que o Corinthians passa não exatamente por uma transição, mas por uma ampliação no leque de estilos. E isso traz por si só algumas complexidades. O Corinthians do ano passado tinha desafios, mas também limitações que, somadas a um campeonato que ainda foi um pouco nivelado por baixo, deram ao Arthur Elias o tempo necessário para usar aquela primeira fase do campeonato para dar à equipe a variação e consistência alcançadas no mata-mata, especialmente a partir das semifinais do Brasileiro, especialmente contra o Palmeiras. Só que foi na Libertadores que ficou claro que o time precisava buscar novas opções e alternativas de jogo. E assim, o time foi atrás de Milene Fernandes e já no Paulista deu início a uma transição no seu estilo. Se antes o time do Corinthians se baseava em um jogo de compactação extremamente eficiente, mas que usava bolas agudas e aceleradas no setor ofensivo, buscando recuperar rápido, atacar espaços vazios e criar movimentações na área de maneira muito eficiente, e essa foi uma fórmula de sucesso por várias temporadas seguidas, isso chegou num limite. Finalmente, o Corinthians passa não a abandonar esse estilo, mas a combiná-lo com outro estilo de variação, que é baseado numa cadência maior, numa construção mais temporalizada e ritmada das ações ofensivas. Na prática, isso significa que a bola passa um pouco mais tempo nas entrelinhas da defesa adversária. A Milene Fernandes tem exatamente essa característica. A Duda Sampaio, recém-chegada do Inter, é a jogadora mais ideal para esse estilo para o nosso futebol nacional hoje. Sem falar, quando a Gabi Zanotti voltar, imagine o quão fica essa expectativa para vê-las todas atuando juntas. Contudo, isso não significa que o Corinthians vai ficar refém o tempo inteiro desse estilo. Justamente porque essas jogadoras têm como virtudes não desacelerar o tempo todo, perder o tempo das jogadas, mas é justamente o contrário. Essencialmente, acelerar em momentos mais apropriados. Isso quer dizer que o time, tendo jogadoras como Portilho, Tamires, Jaque, Vicky, Carol Nogueira e Fernanda, essas duas recém-chegadas, o time continua com uma altíssima capacidade agressiva, apesar da perda da Adriana, que era talvez a jogadora mais importante que fazia esse papel de flecha que atacava espaços vazios. Mas o Arthur Elias acho que foi especialmente perspicaz em pelo menos já duas situações no começo da temporada. Numa foi em ver a Juliana, recém-chegada do Inter, a resolução de um grande problema que poderia atravancar e muito o caminho para essa evolução mais complexa. A Juliana já chega como titular e resolve de uma vez as principais questões que o time teve em 2022. E a outra foi em vislumbrar na Milene Fernandes uma opção de falsa 9, para substituir, na verdade, a única centroavante de alto nível que o elenco tem hoje, que é a Jennifer. Essa ausência de reserva para a Jennifer pode se tornar ainda um problema, mas com a Milene ele consegue dar uma solução interessante, mesmo que por hora e ocasional, até porque a Milene estava encontrando dificuldades quando era posta para atuar pelos lados. E é interessante também notar como a camaleãozinha, a Diane, ela se molda para contribuir de maneira extremamente eficiente onde quer que ela seja colocada. E nesse início, ela já está sendo uma opção muito importante em diversos momentos de meia mais avançada, já que dessa vez ela tem uma cobertura fantástica da Juliana atrás. A qualidade com que ela se aproximou da Jennifer no jogo contra o Inter, nas semifinais da Supercopa do Brasil,
Aquilo me impressionou bastante. Quem no meio me preocupa um pouco é a Luana. E aqui vale explicar algumas nuances de necessidade que eu noto no jogo dela. A Luana é uma meio-campista de raio longo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que jogadas de triangulação curta, associações com passes curtos, não são exatamente o forte dela. No PSG, que é um time de altíssimo nível, de primeira prateleira no futebol mundial, onde ela se destacou, é um time muito mais posicional, com jogadoras que se distribuem numa distância maior uma das outras e com movimentações de aproximação muito mais coordenadas e padronizadas. Para esse estilo, ela especialmente se dá muito bem. Mas o que o Corinthians faz é muito diferente. Só que eu vislumbro um tipo de solução para isso, e talvez a chave para vocês visualizarem um pouco é o que a Luana rendia na seleção antes da lesão que ela teve. A Luana é uma jogadora de definições. Ela também gosta de fazer preparações finais, mais agudas, e tem uma boa distribuição desde que o time esteja bem distribuído e preferencialmente um pouco mais espaçado. Então, eu não vejo tão fora de mão assim o time do Corinthians poder se moldar ligeiramente, sem se modificar tanto, para lhe possibilitar algumas ações de maior protagonismo. Isso é necessário para o ritmo dela e para ela fazer o jogo dela ser efetivo. Até porque, por mais que mais do que isso possa ser uma tentativa de aproveitar uma jogadora com nome que foi contratada, ela pode de fato vir a ser essencial, simplesmente porque o Corinthians já tem muitas jogadoras de raio curto, que trabalham a bola em espaços menores. Ter uma meio-campista que dinamiza enfiadas pode ser um componente letal para todo tipo de defesa. Eu poderia aqui falar um pouco de como cada uma das jogadoras pode contribuir ou trazer desafios. Mas, de um modo geral, é possível dizer que a necessidade do Arthur Elias fazer coexistir e se alternar tanto um estilo mais agressivo como um mais cadenciado e ritmado traz muita complexidade a esse trabalho, especialmente pela quantidade gigantesca de jogadoras de meio que ele tem para analisar, testar, administrar e fazer render. Não vamos esquecer que, além de todas as que eu já falei, ainda tem a Marisa, que ele encontrou para ela um lugar na zaga, ela está indo bem, mas de vez em quando ele testa ela no meio também, e ela pode vir a ser realmente muito útil ali, dadas as companhias novas que ela tem. A Liana Salazar é uma que não tem rendido muito bem, e aí fica um dilema. Deve-se apostar no talento e no seu potencial, que realmente existe, ou se tem que ter um cuidado um pouco maior para não se perder, para ele não se perder tanto nesses testes numerosos que ele já tem no horizonte. Isso se dá por um motivo: o Campeonato Brasileiro é uma competição relativamente curta. Então, ao mesmo tempo em que é necessário se ter uma certa paciência com os testes que podem vir e não encaixar tanto, é também necessário se estar atento para que ele não se possa perder tempo na exploração dessas possibilidades. São pontos chaves também como o Arthur vai solucionar, por exemplo, o lado esquerdo. Se será com a Tamires, que tem sido prejudicada quando o time temporaliza mais as jogadas, porque ela é uma jogadora de definições rápidas, ou como se dará para fazer Portilho e Jaque atuarem juntas no melhor nível possível. São questões. Por último, eu vou falar de longe, o ponto mais problemático da equipe do Arthur Elias, que é a linha defensiva. E notem, eu não estou aqui usando o termo sistema defensivo. Eu acho que enquanto sistema o Corinthians é bem competente. A pressão constante que as jogadoras de meio fazem na frente, fazem nas adversárias, é de um nível de organização muito bom. Mas quando o time está quando o time está com as linhas baixas, até há problemas, mas existe um tipo de compactação que geralmente ajuda. O problema maior mesmo está nos movimentos de cobertura das zagueiras e das laterais quando o ataque adversário se encontra numa transição mais rápida. Os desalinhamentos são assustadoramente frequentes.
E aqui não me parece muito útil falar de nomes específicos, porque todas as jogadoras com graus e formas diferentes sentem basicamente as mesmas dificuldades. Enfim, o Arthur, como conclusão, acho que dá para dizer que assim, o Arthur ele precisa ter alguns cuidados, porque como vimos, aqui a quantidade de ajustes e avanços que o time precisa ter para se tornar tão consistente como pode é muito grande. Tem um grau de complexidade alto. E vejam, eu não estou falando exatamente de resultado, tá? Porque eu acho que o Corinthians, de um jeito ou de outro, ele vai ser franco favorito, ou no mínimo favorito, para todas as competições. Mas o meu objetivo aqui, e na verdade quando eu falo de qualquer time, é sempre olhar, mais que o resultado, é olhar o potencial que a equipe tem para render, contribuir para a evolução das próprias jogadoras e do futebol brasileiro como um todo. Pessoal, esse vídeo aqui foi só sobre o Corinthians, mas em breve eu pretendo soltar, ainda não sei como, um ou mais materiais sobre todos os times do Campeonato Brasileiro, essas expectativas iniciais e análise. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acharam e agradecer desde já se puderem contribuir para o algoritmo. Eu posso dizer que eu tenho um prazer enorme de criar esses materiais. Assim que eu conseguir me organizar melhor, vão sair mais coisas sobre o Corinthians, sobre os times do Brasil, sobre os times da Europa, dos Estados Unidos, do futebol do feminino do mundo. Aos pouquinhos a gente chega lá e desde já eu agradeço o apoio. Um grande abraço e até a próxima.